Mas eu queria conversar com você sobre esse tema hoje, batalhas. Eu não sei se você enfrenta alguma batalha, alguma guerra, alguma luta, seja o que for, mas eu enfrento, querido, muitas. Quando eu falei para você, citei aqui do sonho que eu tive, e da frase que eu ouvi no final do sonho, e se você me perguntar, pastor, como é que era o sonho? Não lembro de nada. Era uma bolação de coisas, não lembro dos detalhes, não lembro de nada. Eu só lembro no final da frase foi que eu acordei. Wagner, não pare, siga em frente, não desista. Isso eu lembro. Aí foi a hora que eu acordei. Contei até para o Abílio, na sexta-feira a gente estava junto aí fazendo um serviço, uma obra, e aí eu contei para ele, foi bom ouvir isso, como é bom ouvir isso no meio de uma batalha, né? Creio eu que seja o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração, porque ele fala através de sonhos também. Efésios capítulo 6, eu queria que você abrisse sua Bíblia, porque existe uma pergunta que nós já fizemos aqui, já respondemos, eu quero trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança nessa noite, que está na palavra de Deus. Será que existe batalha espiritual? Será que existe batalha espiritual, querido? Quando nós falamos de batalha espiritual, deixa eu só lembrar a você uma coisa muito importante. Deus, ele não está com uma espada na mão e o diabo com outra espada do outro lado, e Deus está ali lutando com uma espada, né, e o diabo com outra espada e Deus lutando com o diabo. Não existe isso, essa figura você tem que apagar da sua mente. Se na sua mente batalha espiritual está configurada dessa forma, você está equivocado ou equivocada, porque Deus não luta com o diabo, Deus já venceu todas as coisas. Deus não tem essa limitação de poder, né, de ficar lutando contra o diabo. A luta do inimigo é contra nós, obra-prima da criação de Deus. É justamente tentar interferir na nossa relação com Deus. Ele quer nos destruir. Já que ele não pode destruir a Deus, que é impossível, então ele vai tentar nos destruir, obra-prima da sua criação, onde Deus colocou em nós pensamentos, ideias, conhecimento, inteligência, sabedoria. Ele nos deu, né, dos seus atributos, ele colocou no ser humano. Por isso que nós temos o poder de escolhas, o poder de decisões, nós temos como ter discernimento do bem e do mal. Então nós temos esse discernimento que Deus nos deu. Então isso, né, nós temos sentimentos, por exemplo, que o diabo não tem, coisas que o diabo não pode ter. Nós temos alguns privilégios que ele não tem. Então ele tenta de todas as formas nos destruir para tentar assim atingir ao Senhor. Mas Deus, ele não está nessa luta nesse sentido. Então ele peleja por nós, ele luta por nós. Então que tipo de batalha existe? Existe uma batalha espiritual? Sim, existe. Olha só o que diz Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha o que diz então o versículo 12. Pois a nossa o quê? Luta, nossa guerra, nossa batalha, não é contra seres humanos. Não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, versículo 13, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo o que foi possível. Existe uma diferença entre lutas diárias e batalha espiritual. Quando nós falamos de lutas diárias, nós estamos falando de coisas do nosso cotidiano. Deixa eu citar para você alguns exemplos. Por exemplo, vamos dizer que amanhã está um frio de rachar e você tem que acordar 3h30 da manhã para trabalhar. E aí está frio, chovendo, e você tem que pegar a condução lá no ponto que fica a 1 quilômetro da sua casa. E você está muito cansado. E aí você vai acordar e diz, meu Deus, que luta para levantar hoje. Isso é batalha espiritual? Não, isso é uma luta diária que todo mundo tem. Então, tem gente, por exemplo, que está ali online, que luta para ir para a igreja hoje. A luta, a batalha, isso não é batalha espiritual, meu irmão, é preguiça.
para você sair debaixo da coberta e vir para a igreja. Alguns estão enfermos, é diferente. Aqueles que estão enfermos realmente nem devem estar aqui. Tem gente, por exemplo, que teve Covid essa semana, está Covid, né, está tratando, e aí a recomendação é: fique em casa, se cuide, claro, fique aí, né, reservado. Mas existem aqueles que vão dizer: que luta na minha vida para poder levantar dessa cama para ir para a igreja. E aí vai dizer: o diabo está... O diabo, meu irmão. Para de inventar desculpa, bota a culpa no diabo de coisas que é você mesmo, querido. Né? Então a gente tem que entender algumas coisas sobre isso. Aí você pega um trânsito que está parado, precisando chegar em certo lugar, certo horário, o trânsito está muito difícil, vai dizer: meu Deus, que batalha espiritual. Não, isso é luta diária. Esses dias eu estava lá em casa, né, e aí a gente assistindo algumas coisas no YouTube, a Eliana mexendo lá no celular, aí eu passando pelo YouTube assim, tinha um vídeo dizendo assim: músicas para desestressar. Eu falei: Eliana, bota aí. Aí a gente botou a música, né? Aí aquelas imagens lindas, né? Aquela música bem suave, tocando, para desestressar. Eu falei: deixa tocando aí, tem de ficar bem alto. Aí eu fui lá, aí de repente a gente desligou, né? Desligou, eu fui lá, falei: vou pegar aqui tinha um pote assim que a gente guarda um amendoim desse mendorato, né? Aí eu fui, estava cheio o pote, eu abri o pote, quando eu fui abrir, irmãos, aquilo escorregou da minha mão, caiu tudo no chão. Aí eu falei: Eliana, aumenta o som, por favor. Me deu uma raiva, irmãos, aquela hora. Aí você vai dizer assim: meu, é o diabo tornando o amendoim no chão. Tem gente que faz uma confusão, queridos, de coisas do cotidiano com batalha espiritual, né? E aí você: vou repreender o inimigo. Na verdade, eu tinha que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de abrir a vasilha, né, para poder não deixar cair. Então, existem coisas que tem gente que entra numa paranoia, né, gigantesca e faz algumas confusões. Agora, a batalha espiritual existe? A batalha espiritual a gente consegue identificar porque na batalha espiritual ela envolve todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Esses três elementos se envolvem quando nós estamos dentro de uma batalha espiritual, porque a batalha espiritual ela é demonstrada, por exemplo, por transtornos constantes. Então aquilo vira um transtorno constante na vida da pessoa, e aí você consegue identificar que na verdade você está enfrentando uma batalha espiritual. E você vai poder ver como que isso acontece, porque essa batalha, ela tem raízes em coisas que nós fizemos e outras que deixamos de fazer. E existem coisas que acontecem porque Deus permite, simplesmente, para a gente poder aprender alguma coisa. Às vezes está até nos disciplinando em alguma coisa. Então vamos entender uma coisa: existe batalha espiritual, sim ou não? Existe? É diferente de luta diária, sim ou não? Ok, beleza. Segundo, a gente já está entendendo o seguinte, que lutas diárias e batalha espiritual são coisas diferentes. Agora, terceiro lugar, você no meio de uma batalha, você precisa identificar o seu inimigo. Se você está vivendo uma batalha espiritual, é importante você identificar o inimigo. Então, nessa batalha espiritual que nós podemos estar enfrentando, nós precisamos identificar quem é exatamente, temos esse cuidado de identificarmos esse inimigo. Porque se isso não acontecer, se você e eu não soubermos identificar o inimigo, nós vamos começar a gerar conflitos nos nossos relacionamentos. E ao gerar conflitos com pessoas como nós, certamente isso vai ampliar o nível de batalha espiritual que nós estamos enfrentando. Porque não somente a batalha espiritual em si, mas conflitos vão começar a existir. Por exemplo, talvez você esteja enfrentando uma luta no seu trabalho, uma batalha muito grande que até seja uma batalha espiritual do seu trabalho. E você vai para dentro de casa e você começa a ficar tenso, discutir com sua esposa, com seu esposo, e começa a haver conflitos. Essa batalha ela vai se ampliar mais ainda, porque esses conflitos vão gerar problemas de relacionamento. É por isso que a Bíblia está exatamente nos dizendo: cuidado, porque a nossa luta, versículo 12, não é contra seres humanos. Porque essas lutas que nós enfrentamos podem gerar feridas, e essas feridas em nós e nas pessoas, nós vamos ter que administrar essas feridas depois. Ou talvez até no meio da batalha. Então a batalha se amplia.
identificar o inimigo é importantíssimo. Agora, é fato que o inimigo, Satanás, está aqui a Bíblia dizendo que a nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele usa pessoas para gerar esses conflitos, quer ver? Deixa eu abrir a Bíblia com você. Atos capítulo 13, olha só o que está escrito em Atos 13, de 4 a 12. Vamos lá, você que gosta de Bíblia aí, rapidinho. Atos 13, de 4 a 12. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleuce e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, que esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, tem muita gente que diz que depois que Saulo se converteu, Deus mudou o nome dele para Paulo. Nada disso, não tem nada a ver, não tem nada disso na Bíblia, ok? Paulo, em algumas regiões, chamava-se Saulo e em outras regiões chamava-se Paulo. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para quem? O texto diz o quem? Elimas. Elimas era um anjo de luz, um demônio, não sei o quê. Elimas era o quê, querido? Era uma pessoa, um ser humano. E ele tinha ali artes mágicas, né? Ele ludibriava as pessoas e ele era um falso profeta, a Bíblia está dizendo aqui. Então Paulo, cheio então do Espírito Santo, ele olha firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e de quê? E maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu. Aleluia. Ele creu, sobrou para Elimas, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor, profundamente, com certeza, impressionado com o ensino e a prática do ensino do Senhor naquela hora. Imagine nós, no tempo de hoje, com a internet, eu chegar aqui: filho do diabo, você está atrapalhando o culto, não para de olhar esse celular, não para de andar dentro da igreja, atrapalhando todo mundo para prestar atenção. A partir de agora, tu vai ficar cego. E, se tiver gravado ali, meu irmão, no outro dia, eu estou perdido. Isso é pastor, como é que pode? Não ama as ovelhas, não ama pessoas, não ama não sei o quê. Isso não é amor. Jesus nunca pregou isso. Você percebe claramente que Paulo, olhando firmemente para Elimas, porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele identificou, porque detrás de Elimas tinha um demônio. Vamos para outro exemplo, Atos 16. 16 a 18. Olha só que interessante. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente,
Paulo, já que não aguentava mais, ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Perceba que o diabo estava usando um ser humano, uma pessoa. Em Atos, se não me falha a memória agora, que vocês vão me ajudar, há um momento em que Paulo ele faz uma oração final com os seus discípulos. Eu não anotei o texto aqui, mas eu vi o texto, mas não anotei. Está aqui em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. A partir do versículo 17, olha só o que Paulo vai dizer, queridos. A gente está falando aqui sobre identificar o inimigo, né? E nós estamos falando que nós temos que ter muito cuidado na identificação para a gente poder não colocar sobre um amigo a fama de inimigo, ou jogar sobre o amigo o peso de algumas coisas que não convém. Mas o diabo ele usa sim pessoas para nos distrair e nos levar para longe da presença de Deus. Sim, ele faz isso. Ele nos afronta também. Olha o que Paulo vai dizer, olha que coisa séria que Paulo vai dizer aqui em Atos 20. Ele está indo embora, né, e está se despedindo dos presbíteros, dos líderes de Éfeso. E ele diz: eu nunca mais vou ver vocês, nunca mais vocês me verão. E é um momento muito triste ali. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus, ou seja, pelas oposições. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que foi proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Acabou aqui, ele está dizendo. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Cristo, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei, olha só o que ele vai dizer, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Esses lobos ferozes aqui são pessoas com más intenções que entrarão no meio do rebanho para devorar, para destruir o rebanho. Só que ele vai dizer uma coisa pior ainda, queridos, porque o de fora tudo bem, mas olha só. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês dia e noite com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Quando enfrentamos uma batalha espiritual, um dos nossos maiores cuidados é não ferir quem está do nosso lado. Quem está do nosso lado. Esse é um dos maiores desafios, porque todos ficamos muito sensíveis nessa hora. Mas eu quero responder uma pergunta aqui hoje. Como que o inimigo nos ataca? Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Vamos lá. Como que o inimigo faz para nos atacar? Vamos lá. Vamos identificar isso agora? Acho que é importante para você aí
aprender sobre o que você está passando agora. Deixa eu ler com você esse versículo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Como que o inimigo então nos ataca? 1 Pedro 5, 8. Vamos lá? Olha só o que diz o texto. Estejam o quê? Estejam o quê? Alertas. Olha só, vigilantes. E vigiem, na NVI. Como é que está na NVI? Estejam alertas e vigiem. Aí ele vai dizer, o diabo, o inimigo de vocês, então ele já vai identificar ali quem é, anda ao redor. A palavra aí, a expressão anda ao redor no grego, é uma expressão que quer dizer, é um circuito fechado. Ou seja, ele anda em todos os lados, ele anda o tempo todo, ele não anda só numa parte, o tempo todo ele está cercando você. É isso que diz lá, a palavra no grego dá essa ideia, ele anda em redor, ou seja, um circuito fechado, ele anda sempre ali tentando te pegar. E a Bíblia diz, como leão, rugindo. Por que rugindo? O rugindo é a expressão que dá a ideia de gerar medo. Então imagine você está lá numa região da África onde tem leões, você está acampado lá, você assistiu alguns filmes assim, uma vez eu assisti um filme que o leão matava todo mundo lá no acampamento, para construir uma linha de trem, não sei se vocês viram esse filme, e o que se tinha no leão? Um leão demoniado, matava todo mundo. Mas enfim, aí eles tentavam matar o leão, e como que o pessoal ficava com medo? Quando o leão rugia. Quando o leão rugia, todo mundo tremia de medo. Por isso que a Bíblia está dizendo, deixa o texto aí, pode deixar. Ele está dizendo que o leão, o diabo, né, ele fica ao nosso redor, circuito fechado como o leão, e rugindo, para que a gente tenha medo. E o texto diz, e procurando. Sabe o que diz essa palavra procurando no grego? É interessante porque a gente amplia um pouco mais a nossa visão. Olha só, procurando é buscando. Investigar para chegar a uma resolução de ligação. Ou seja, ele fica ao redor rugindo e investigando algo que faça com que você se ligue a ele. Alguma oportunidade para ele te pegar. Se ele encontrar, ele devora você. Ele vai dizer, te peguei. Então é assim que ele faz, o tempo todo, ok? Ele fica pesquisando, até a expressão diz, chegar ao fundo de um assunto. E ele ainda fala, a quem possa, ou seja, alguém que deu oportunidade a quem possa devorar. Então como que o inimigo nos ataca? Primeiro, Gálatas 5, 16 a 21, vamos lá. Eu sei que você gosta de Bíblia. Aqui a gente prega a Bíblia, tá? Se quiser outra coisa, a gente dá uns vídeos para você assistir. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Vamos lá. Como que o diabo nos ataca? Como que ele vai encontrar, então, uma chance para a gente? Quando a gente anda na carne. Quando a gente caminha na carne, a gente vive na carne. Olha só. Gálatas 5, 16 diz assim, por isso vos digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então ele está dizendo que desejo da carne nós vamos ter. Sim ou não? Como diz o pastor Jorge. Sim ou não? Sim. Amém, amém. Já peguei como que fala? O trejeito dele, né? Sim ou não? Sim. Amém, amém. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Aí no versículo 19 vai dizer assim, ora, as obras da carne são manifestas. Aí ele vai começar a citar algumas obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas
semelhantes. Então a lista é enorme, queridos. Coisas semelhantes a isso, então a lista vai longe, né? Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, como que o diabo nos ataca? Justamente quando nós vivemos essas obras da carne. Se você está vivendo dessa forma aqui, se isso aqui é uma prática na sua vida, o diabo já encontrou uma brecha para te pegar. Se você pratica isso aqui, eu não estou falando que em algum momento da vida você ficou irado, sim ou não? Sim, claro. Então eu estou praticando, não, querido. Eu estou falando daquele que vive, a Bíblia está dizendo sobre aquele que pratica essas coisas, que vive isso intensamente. Essas pessoas estão vivendo na carne. Outra coisa que é muito importante a gente entender, que como o inimigo nos ataca, isso para mim é um dos pontos mais importantes. Eu vou dizer para vocês, as negligências. O que é negligência? A negligência é a falta de cuidado, de atenção, é um desleixo, um desmazelo. Nós vivemos uma geração negligente. É quando nós não somos preventivos. A gente não tem como prever as coisas, mas a gente pode prevenir algumas coisas. Por exemplo, alguém vai dizer assim, meu carro apareceu com defeito. Você está fazendo a manutenção mensal do carro? Ou periódica do carro? Não, é claro que ele vai aparecer com defeito. Estou com uma úlcera, meu Deus, que batalha espiritual. Uma úlcera terrível. Aí Deus vai, você come de tudo, meu filho. Você come qualquer porcaria que existe na rua. Agora você vem dizer que é batalha espiritual? A gente não é preventivo e a gente começa a culpar o diabo. A gente só não gosta de dizer que fomos nós. A negligência, queridos, ela é terrível. Terrível. Olha só o que diz Provérbios 20 e 25. Deixa eu ler para você alguns textos da palavra agora você vai ter que ser rápido na palavra aí, vamos lá. Provérbios 20 e 25 diz assim, é uma armadilha consagrar algo precipitadamente. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente. E só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Na versão da Almeida Corrigida está assim, laça para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos os votos, então inquirir. Ou seja, antes de você fazer alguma coisa, pense antes de fazer. Analise o que você está fazendo. Outro texto, Mateus 12, 36, vamos lá, rapidinho. Acho que na TV é mais rápido que a gente aí. Mateus 12, 36. Se for mais rápido que eu aqui, eu vou ler o que está na TV. Ok? Mateus 12, 36. Não apareceu, já ganhei. Vamos lá. Mas eu lhes... Empatamos, né? Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Vamos lá? Mateus 7, 26 e 27. Mateus 7, 26 e 27. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem... Deixa eu ler na NVI que fica mais fácil. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Pura negligência. Mateus 25, de 1 a 13. Vamos lá, rapidinho. Aqui fala sobre a parábola das 10 virgens. Eu não vou ler o texto todo, mas você já sabe da história. Aquelas virgens que eram prudentes e as insensatas. Então, umas guardaram, outras não, o óleo, e acabou dando no que deu. Você já sabe da história. Provérbios 18, 9. Vamos lá. Provérbios 18, 9. Vou te ganhar, televisão.
Ganhei. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Quem relaxa em seu trabalho, quem é negligente naquilo que faz, é irmão do que o destrói. Você entendeu? Está entendendo? Eu citei isso aí claramente? Ok, então vamos lá. Você gosta de Bíblia? Romanos 12, 11. Eu sempre fui bom em debate de versículo, meu irmão. Debate bíblico. 12, 11. Nunca lhes falte o zelo. Nunca lhes falte o zelo. Olha só, queridos, olha só o que está escrito aí. Vou ler ali na TV. Nunca falte a vocês o zelo. Nunca falte o zelo. Nunca falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Tem muita gente fervoroso no espírito, mas que não é zeloso. Não é zeloso com nada nessa vida. A negligência acaba com amizades. A negligência acaba com a sua empresa. A negligência acaba com seus estudos. A negligência pode trazer transtornos gigantescos à sua vida. E a negligência pode ser uma porta aberta para o diabo entrar na sua casa, ou até na sua vida. Outra coisa que acontece que o inimigo nos ataca é quando fazemos escolhas sem a direção de Deus. Está lá em Tiago 4, 13 a 17, eu não vou ler por causa do nosso tempo. Fazer escolhas sem a direção de Deus, queridos, é fatal. E todos nós aqui, por vezes fazemos escolhas que nós não deveríamos ter feito, até por empolgação, nós fazemos isso. E não é porque você é muito maduro ou menos maduro que você não faz uma escolha errada. Você faz. Agora, como que eu passo e como que eu posso vencer as lutas diárias e a batalha espiritual? Marcos capítulo 16, e a gente vai para a parte quase final dessa palavra. Quase final, tá? Marcos 16 diz assim, a partir do versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Crer é a chave da conversão, querido. Quando você crê de todo o coração em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando você reconhece que você é pecador, quando você abre seu coração, reconhece que a obra de Cristo na cruz foi completa na sua vida, quando você crê, você sai do poder das trevas, agora para o reino da luz. Você agora é filho de Deus e filha de Deus. Automaticamente você muda de posição. 1 Pedro, olha só 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Deixa eu te fazer uma pergunta, você creu? Então você é nação santa. Você muda de posição. Olha só Colossenses capítulo 1.
Colossenses capítulo 1, vamos lá. Versículos 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, quando eu e você nos convertemos em Cristo, ou seja, cremos de todo o coração, olha só o que diz João 1,12, para você entender melhor ainda, que você sabe disso, eu sei, mas tem gente que está com medo do diabo. João 1,12. Está demorando aí, filho, eu vou aqui. João 1,12, vamos lá. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então este crer, entenda uma coisa, te leva a uma posição nova. Não interessa se você fez isso hoje, ou se você tem 30 anos de crente, a posição nossa é a mesma. Você está entendendo isso? Se hoje você abrir o coração para Jesus e converter-se hoje, crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador, você sai do reino das trevas para o reino da luz. Ele te transporta para o reino do seu Filho amado. Você está numa nova posição. É isso que você está. Você não está mais naquela posição do reino das trevas, você está numa nova posição. Então eu, que tenho 53 anos, e me converti aos 6 anos de idade, 53 menos 6, dá quanto? Rapidinho aí, faz a conta. 47 anos de cristão, a minha posição é igualzinha à sua que se converteu hoje. Eu não sou melhor nem pior do que você, a posição é a mesma. Quando o diabo olha para nós, não olha porque você tem 30 anos de crente, 47 anos de crente, 5 anos de crente, 1 ano de crente, ele olha a sua posição, ele agora pertence ao Senhor, ele está no reino da luz, ele pertence ao Senhor, é uma posição, essa posição nos dá autoridade. Você está entendendo isso, querido? Não é porque eu tenho 47 anos de cristão que tenho mais autoridade que você que se converteu hoje. Não, você está na mesma posição que eu estou. Somos filhos de Deus. Fomos transportados, aleluia. Então, quando o diabo vem no meio dessa batalha espiritual, o que eu tenho que fazer? Tiago 4,7. Vamos lá, Tiago 4,7, texto muito conhecido. Portanto, submetam-se a Deus, aleluia, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. O apóstolo aqui está falando inspirado pelo Espírito a quem? Ao crente que tem 47 anos de igreja, 50 anos de igreja, 80 anos de igreja, ou ele está falando aos filhos de Deus? Aos filhos, a quem tem a posição no reino de Deus. Então ele está dizendo assim, você que creu em Jesus, como seu Senhor e Salvador, que foi transportado do reino das trevas para a maravilhosa luz em Cristo, que está nessa posição, você pode resistir ao diabo, mas submeta-se a Deus primeiro. Submeta-se ao Senhor, você submeteu, agora resista ao diabo. Você está entendendo isso, querido? Você está olhando aquele caos lá na sua casa, na sua família, e aí talvez no meio daquele caos, olha, presta atenção, seu pai, sua mãe, divórcio, isso e aquilo, uma opção de coisa acontecendo, escuta isso. Aí você saiu das trevas para a maravilhosa luz, você agora está numa posição, você é filho de Deus. Não é Deus guerreando com o diabo, agora a luta ali, você está ali, submeteu-se a Deus. E agora, resista ao diabo. E essa palavra resistir aqui, tome uma posição completa contra.
uma posição contrária. Essa palavra resistir, na verdade, que o apóstolo está usando aqui, inspirado pelo Espírito, era um termo militar, era um termo de guerra, de batalha. Quando tinha guerra, eles diziam, vamos resistir. Era uma batalha. Então, como nós estamos numa batalha espiritual, está dizendo, resistam. Resistam fortemente ao oponente. E como que a gente faz isso? É preciso você expressar. É preciso você declarar a sua posição em Cristo. Querido, perfeito você não vai ser. Nossa perfeição será em Cristo. Enquanto tivermos essa carne aqui para lutar, espírito, carne, essa luta constante, nós vamos lutar por perfeição, mas a posição é a mesma, não muda. Nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, você precisa se posicionar. Tome sua posição e declare em nome do Senhor Jesus, eu não aceito isso na minha família, em nome do Senhor Jesus, eu não aceito isso na minha casa, em nome do Senhor Jesus, eu não aceito isso no meu trabalho, em nome do Senhor Jesus, eu não aceito isso no meio da igreja, no nome do Senhor Jesus, eu não aceito isso na minha vida. Você está entendendo isso, querido? Amém? Então vamos relembrar, o inimigo ele ruge, como o quê? Para fazer o quê? Para te dar medo. Então cada batalha espiritual está rugindo. Ele está rugindo o tempo todo. Porque ele quer nos dar o quê? Fazer com que a gente fique com medo. Por quê? Porque quando o medo é absorvido, eu ouvi ontem um médico falando sobre o medo, um canal no YouTube muito interessante, falando sobre o que o medo causa no nosso organismo, né? E como que ele destrói nosso organismo, células, é muito interessante, é físico mesmo, é muito interessante o que o medo faz na gente. E aí quando esse medo é absorvido, o que ele faz? Ele paralisa a gente, ele ou nos cala, ou a gente começa a murmurar, é porque a gente está sentindo medo. E aí dependendo do temperamento de cada um, por exemplo, eu fico tenso, meu irmão, e eu vou ficar nervoso com você. Se você falar uma bobagem, eu vou falar outra. Talvez você não vá fazer isso aqui, mas você dentro da sua casa vai. Porque ali você está mais à vontade. Lá em casa é a Eliana que sofre, querido. Quando aquele amendoim caiu da minha mão, minha vontade era pegar aquele negócio, jogar na parede e estraçalhar tudo. E derrubar o armário, sair quebrando tudo. Que isso, meu Deus? Mas se eu fizesse isso, ia virar batalha espiritual. Era apenas uma luta diária. Mas tem hora que você tem vontade de fazer isso. E aí você lembra da sua posição. Você até faz algumas coisas. Então, quando vem a luta diária, a batalha espiritual, ela existe, ela vem. E esse medo, queridos, ele... Misericórdia, irmãos. Agora, estejamos crendo que Deus tem o controle de tudo. Olha só o que diz Atos 16. Não preciso terminar. Vocês não estão deixando eu terminar. Atos 16, 6 e 7. Vamos lá. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos por quem? Pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na província da Ásia. Ué, peraí, quem impediu Paulo de pregar a palavra na província da Ásia? Foi quem? Foi quem, irmão, que está escrito aí? Foi o diabo? Não, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não queria que a palavra chegasse na província da Ásia, não? Naquele momento, não. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha só o que diz Jó. Agora eu vou longe, irmão.
Jó 2, 9 e 10. Então sua mulher lhe disse para Jó, né? Você ainda mantém sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra, meu filho. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Vou repetir, hein? Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Aprenda uma coisa. Deus está no controle de tudo. É muito lindo a gente ouvir isso. É muito bom, a gente sabe disso. Agora, haverão momentos que a resposta negativa virá sobre nós. Nesses momentos, a gente vai sentir a dor do não de Deus. Deus vai dizer não. E pode doer, irmão. No primeiro momento vai doer. É como está em Hebreus capítulo 12, 5 a 13, que eu não vou ler sobre a disciplina. No primeiro momento ela fere, ela dói. Mas aquele que é exercitado na disciplina vai transformar aquilo em alegria. Isso é uma experiência pessoal, queridos. É você e Deus. Então, a gente vai ter que confiar em Deus quando a porta não vai abrir. Será que a gente confia em Deus quando a porta não abre? Será que confiamos em Deus quando a doença não é curada? Será que confiamos em Deus quando a empresa que eu abri, ela não cresce? Será que confiamos em Deus quando as coisas não caminham do nosso jeito? Paulo queria pregar no lugar, Deus disse, não, você não vai. Eu vou te impedir de ir para lá. Talvez Paulo até numa oração de nome de Jesus está repreendido. Mas é claro que ele ouviu a voz do Espírito Santo. Ele não foi porque quem impediu falou com ele, não vá. O Espírito Santo o impediu de ir. Então tem momentos que Deus vai tirar alguma coisa da gente. Infelizmente, entre aspas, isso pode acontecer. Não é o que eu e você queremos. Nem sempre é. Deus tem controle de tudo. E aí a gente vai para Efésios capítulo 6, que a gente leu no início. Efésios 6. E ali nós vamos tirar, depois desse texto que nós lemos de Efésios 6, é justamente nesse texto clássico da palavra de Deus sobre batalha espiritual. Eu li até o versículo 13, deixa eu ler o 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quando a gente olha para esse texto, que você vai ler na sua casa depois de novo, Efésios 6, de 10 a 18, você vai encontrar ali coisas fundamentais. Primeiro, dependência de Deus. Segundo, ação voluntária em sua direção. Terceiro, tomada de posição. Quarto, identificar o verdadeiro inimigo. Quinto, a escolha do equipamento, está ali a armadura que Deus nos apresenta. Sexto, vida de oração e vida de intercessão. Se você quer vencer o inimigo, dependa de Deus. Tenha uma ação voluntária na direção de Deus. Você, não é o pastor que tem que te empurrar, não. É você que tem que ir, meu irmão. Tome uma posição. Diga quem você é filho de Deus. Não é porque eu estou aqui pastor nesse momento, com um dom pastoral, de pregador, estou com o microfone na mão, que minha posição é superior à sua. Nós dois somos filhos de Deus. Estamos na mesma posição. Eu posso ter mais experiência por algumas circunstâncias, talvez o conhecimento devido ao tempo é natural, até na escola, tudo isso é natural. Mas o Espírito que habita em mim, habita em você do mesmo jeito. Eu vou para o céu como você também vai. Você, no nome de Jesus, impede Satanás de fazer as coisas.
como eu também posso fazê-lo, na autoridade do nome de Jesus. Então, como que eu vou lidar no meio das batalhas com meus erros? E agora eu encerro com isso, em nome de Jesus. Você quer lidar nas batalhas com os seus erros? A coisa mais importante é: seja humilde. Seja humilde. Seja humilde para reconhecer seus erros. Seja humilde para reconhecer seus erros. Seja humilde para confessar. Seja humilde para pedir perdão. Seja humilde para assumir suas responsabilidades nas consequências. Porque todo erro tem uma consequência. E a gente vai ter que ser humilde para assumir essas responsabilidades. Agora, aprenda outra coisa. Seja humilde para ouvir o que os outros têm a dizer. Tem gente que adquiriu tanto conhecimento, mas não adquiriu sabedoria para ouvir as outras pessoas. Que só anda segundo aquilo que ele quer. Ele não é humilde para ouvir. Queridos, batalhas, elas vêm o tempo todo. Algumas maiores, outras menores, outros em nível familiar, outros em nível profissional e outros em nível de igreja. Desde o dia 13 de abril desse ano, eu, Wagner, como pastor dessa igreja, estou enfrentando a maior batalha da minha vida como pastor, presidente da Igreja Renovar em Laranjal. Nunca enfrentei uma batalha tão grande espiritual. E aí todo mundo acha que batalha espiritual é estar lutando contra o pecado. Não tem nada a ver, querido. Pelo amor de Deus, vamos crescer, gente. São as lutas que vêm contra nós. Há uma coisa que eu já percebi, eu até fiz um café pastoral aí, acho que foi o último, falando sobre personagens de púlpito. Não sei se alguém ouviu esse café. Personagens de púlpito ou de palco. Se você não ouviu esse café pastoral, seria bom você ouvir, porque muita gente de outras igrejas está ouvindo e compartilhando comigo. As ovelhas mesmo daqui, às vezes não escutam, né? Tem que ter outra ovelha para falar, outro pastor. Já viu quando vê um pastor de fora aqui e prega? Meu Deus, hoje Deus falou meu coração. Aí eu já preguei aqui umas 15 vezes aqui na igreja. Eu não fico com ciúme não, irmão. Eu só fico com raiva. É uma unção de desentupir o ouvido que esse pessoal tem. Então, uma igreja, uma coisa que a gente tem vivido hoje, que ele sabe que o diabo, ele quer destruir as igrejas locais que vivem debaixo de relacionamento. Depois você assiste esse café que você vai entender do que eu estou falando. O diabo quer destruir todas as igrejas que vivem debaixo de relacionamento. Existem dois perfis de igreja hoje. A igreja que vive debaixo de relacionamento, que é o nosso perfil aqui. Como é que é essa igreja? É a igreja que você me conhece. Você conhece quem está ali, ó. Você não vai conhecer todo mundo, mas você conhece a maioria que está aqui. Aí, como a gente se conhece, quando a gente está lá no futebol, que você dá uma paulada em outro, dá uma paulada em outro, você já sabe quem ele é. Caramba, eu não sabia que o pastor dava uma pernada em alguém, não. Pois é, mas eu não dei não. Deu vontade, mas não dei não. Eu não sabia que o pastor, né, de vez em quando brigava com a esposa. Claro que você vai me conhecer, meu irmão. Sou um ser humano, igual você. Isso é igreja de relacionamento, querido. Isso é igreja que a gente se conhece. Igreja que a gente convive no mesmo bairro onde eu vivo aqui há 53 anos, no mesmo bairro onde meus filhos foram criados, meus filhos casaram, meus filhos vivem, meu neto nasceu e aqui eles trabalham. A gente tem paz com todo mundo? Não. Mas mesmo que não tenha paz, a gente vive debaixo de integridade. A gente luta por isso a vida toda, querido. A vida toda para lutar por isso. Porque não é fácil.
ser um pastor vivendo numa comunidade de 53 anos, lutando por integridade, não é fácil, irmãos. Para honrar o nome de Deus. Então o diabo ele trabalha com tudo para destruir esse tipo de igreja, é para trabalhar para destruir. Por quê? Porque esse tipo de igreja revela caráter. Revela caráter. Quem se esconde aqui, meu irmão? Vai para uma célula para você ver. Todo mundo vai te conhecer. Você não esconde nada de ninguém. Você pode nem falar nada. Mas uma hora você vai soltar uma. Então eu vou conhecer o nome do irmão? Anderson. O Anderson. Pouco tempo que eu convivo com o Anderson, lá na célula do Joilson da Márcia. Mas você já fica mais na dele ali, tem um bebê, né, que parece com o Davi, a gente fica brincando, né, com o Anderson, a esposa, estava lá na nossa confraternização, lá no dia da comunhão. Aí nós jogamos bola, já vi que o Anderson não gosta muito de jogar bola. O que eu estou fazendo? Estou conhecendo o Anderson. Isso é uma igreja de relacionamento. O Anderson já sabe, pastor, eu gosto de jogar bola. Eu gosto de pescar também, Anderson. E aí, a gente vai se conhecendo. Eu já sei conhecer o abençoado aqui do Júnior. Não abaixa a cabeça, não, que eu já ia te pegar. Conheço. Todo sistemático, certinho. Não 8 horas, 7h30 já está lá, irmão. Quanto a isso, nós somos muito parecidos. Se marca 8 horas, o Júnior, o ônibus é para 8 horas, 7 horas da manhã o ônibus está aqui. Que toda vez que a gente aluga um ônibus é com, né, geralmente um ônibus maior, menor com o Marlon e maior com o Júnior. Nem aluga, querido, ele abençoa a igreja, tá? A gente só paga combustível para abençoar o ônibus dele, ele não cobra não, tá bom? Então eu já conheço o Júnior, eu já sei como gosta de falar, irmãos. Né, Eliane? Joilson, contador de história. Estou brincando, é contador de história não. É porque ele fica mandando aquela figurinha que correu 12 quilômetros na estrada. Eu só vejo a figurinha do final da corrida. A corrida mesmo eu nunca vi. Então a gente se conhece, queridos. A gente já sabe. Os discípulos aqui, os mais próximos, sabem. Quando eu chego aqui, já sabem. Ó, pastor, está bem não. Eles já sabem. Se eu mandar uma mensagem para eles assim, falando um tom diferente, eles já sabem, tem alguma coisa. Então, eu não posso nem escrever, eu tenho que falar. Isso é uma igreja de relacionamento, nós não somos uma igreja de palco, que o pastor chega aqui, prega uma palavra maravilhosa, vamos lá, você é vitorioso e tal, entra na portinha ali e vai embora, você não sabe de nada, ninguém sabe de nada, da vida de nada, mas tem que saber, claro, a Bíblia diz que a gente tem que ser uma igreja de relacionamento, a gente tem que se relacionar, assim era a comunhão. E aí tem uma opção de gente sem caráter nenhum, subiu nos palcos para pregar, porque ninguém sabe de nada. O cara está dando uma falcatrua e todo mundo aí, ninguém sabe de nada. Mas a palavra é linda, é maravilhosa, não sei o quê, empolgante, vão lá, você é vencedor, seu carro zero vai chegar, sua casa nova, você pode continuar vivendo assim, em pecado, não tem problema não, Deus te ama, porque nós estamos na graça, sem problema algum, o que vale é o amor, porque o amor aceita tudo. Mas aí quando você começa uma igreja de relacionamento, que a gente, aí vai ter que ir lá na ovelha, irmão, está errado, isso aí está errado. Aí vem a briga, irmão. Você viu aquele videozinho do pastor que fala, vai para a direita aqui, para a foto, já viram esse vídeo? Se não viu, tem que assistir, esse vídeo é muito engraçado. Vai para a direita aqui, porque a gente tirar a foto do batismo, aí vai para a direita, aí o irmão vai, o primeiro, volta para a esquerda. Aí o segundo, vai para aqui, irmão, aí a irmã volta para a esquerda. Aí fala, você vai para o lugar que vocês quiserem, então. Aí aqui retrata a vida de um pastor, vai para lá, vai para cá. Aí no final já se entregou, eu não queria mais saber de nada. Tudo são batalhas. Agora, nós estamos numa batalha, irmãos. Só eu, minha esposa, minha família e os discípulos dessa igreja aqui, que são os presbíteros e outros, sabe do nível de batalha que nós estamos. O diabo quer destruir. Eu não vou falar a igreja,
Igreja não é lugar, queridos, tá? Igreja não é isso aqui não, ó. Igreja não é isso, tá? Igreja é isso, ó. Nós somos igreja, tá? Nós somos igreja, Fabiano. Nós somos igreja. Sim ou não? Isso aqui é um espaço. Mas ele sabe o que representa isso para nós. Então ele quer destruirmos. Acabar. Para quê? Para trazer a ideia do palco. Eu conheci um pastor, um grande amigo, que falou assim: eu não quero mais pastorear a igreja local, eu vou ser pastor itinerante. Porque eu só vou lá, prego e vou embora para casa. Mas não é só vou lá, prego e recebo minha oferta e vou embora para casa. Aí é fácil, né, irmão? Vai cuidar de ovelha. Nós temos que estar unidos, queridos. Sermos humildes, estarmos unidos. O que a gente acabou de cantar agora ali é pouco. Juntos somos mais fortes, isso é fato, irmãos. Não trate sua igreja local como mero lugar de você sentar na cadeira e ficar assistindo uma boa palavra para você ir embora para casa. Seja um, meu irmão. Tome sua posição. Ore um pelo outro. Ame o outro, sirva o outro, ajude o outro, porque a batalha que ele enfrenta, você também enfrenta. Tem batalha que é só sua, tem batalha que é só minha, mas tem batalha que é nossa. E eu posso afirmar a vocês, nós estamos numa grande batalha. E tudo que nós usamos aqui foi para mostrar que se nós não vigiarmos, nós podemos ferir uns aos outros nesse processo. Mas nós temos uma posição, queridos. Eu quero que hoje você saia daqui. Se você não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, toma a posição hoje. Hoje é o dia de você tomar posição, porque você vai poder vencer todas as batalhas em nome de Jesus. E mesmo que Deus não diga não para a gente, não vai ser assim. Ele vai nos confortar também.